Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Nós iniciamos ontem uma série sobre as igrejas da Ásia, que estão registradas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Ontem falamos sobre a igreja de Éfeso. Hoje falaremos sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Sintetizando essa carta, que foi dirigida à igreja de Esmirna, pelo próprio Jesus, podemos dizer que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, perseguida, mas vencedora. Veja aí, uma igreja pobre, perseguida, mas a pobreza e a perseguição não foram obstáculos, não foram empecilhos para essa igreja ser uma igreja vencedora. Ainda podemos dizer com uma proposta que pobreza, tribulação, difamação e até mesmo a prisão não ofuscam e não suplantam nosso eterno galardão. Hoje nós vivemos um período que os crentes são crentes dodói, que tudo reclamam, tudo coloca desculpa para desculpar da sua fidelidade, do seu compromisso. Reclamam da igreja, reclamam de sua situação, reclamam do país, reclamam do pastor, reclamam dos irmãos, reclamam da família. Mas a gente vê que essa igreja, da igreja de Esmirna, tinha motivos de sobra para reclamar, mas a gente não vê ela reclamando. No meio de toda a dificuldade, ela encontrou motivos de receber elogios de Jesus. E Jesus diz aqui, ó, conheço a tua tribulação. O interessante é que Jesus se apresenta para a igreja como aquele que é o primeiro e o último, ou seja, Jesus está destacando aqui a sua eternidade. E ainda diz, ó, esteve morto e tornou a viver. Está falando do seu poder. A sua eternidade, o seu poder estavam à disposição dessa igreja. A eternidade de Jesus e o poder dele está à disposição de você, de mim, de cada um de nós. Não há desculpa para deixarmos de servir e nos comprometermos com o Senhor. Em meio à pobreza, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, a igreja de Esmirna recebeu o elogio de Jesus. Está lá no versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. E Jesus diz no versículo 10, não temas as coisas que há de sofrer. Olha aí. Então, gente, quantas pessoas reclamam pelo sofrimento que estão enfrentando, pela perseguição, por falta de reconhecimento, pela pobreza, mas isso não é motivo para nós servirmos a Deus. Muito pelo contrário, é um estímulo a mais. É aí que vamos mostrar a nossa fidelidade e nosso compromisso. Que Deus continue falando ao seu coração e que a gente possa servir a Deus independente da situação que estivermos enfrentando. Que as dificuldades não sejam obstáculos para a nossa fidelidade. Deus abençoe ricamente você.